Olá, povo de Deus. Que alegria poder estar aqui com você, dando início a essa nossa série especial sobre a Semana Santa 2021. Hoje vamos trazer à luz o texto que fala sobre a figueira sem fruto. Mas ontem, falamos e refletimos sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montando um jumentinho, animal simples, dando uma lição de humildade. O Rei dos Reis adentra a cidade santa de Jerusalém. Caminha resoluto, sabia que essa entrada era uma ida sem volta. Ali abria-se o caminho para que o véu fosse rasgado. Ali abria-se o caminho para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. Ali estava sendo dado início ao caminho do Senhor, a cruz do Calvário. Foi um dia intenso, mas Jesus estava onde queria, cumprindo uma agenda estabelecida no céu, avalizando todo o seu ministério terreno. Aliás, tudo que Jesus fez foi se preparando para esse dia. Mas ao descambar do dia, o dia termina, o Senhor Jesus resolve voltar para a aldeia de Betânia, vai hospedar-se na casa de seus amigos, bons amigos que no dia anterior haviam lhe preparado um jantar, onde ele foi servido por Marta, ungido na cabeça e nos pés por Maria. Aliás, falei ontem em nosso culto, Marta representa o nosso servir a Cristo. Maria representa a nossa adoração ao Senhor Jesus. Mas no dia seguinte, Jesus acorda elétrico. Diz o texto que ele sai da cidade de Betânia porque teve fome no caminho. No verso 12 a 14 diz: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Talvez estejamos aqui de frente a uma das passagens mais emblemáticas do ministério de Jesus. O Jesus que abençoa, agora amaldiçoa. É a primeira vez que vemos ele usar o seu poder assim. Mas vamos ver juntos como se desenrola essa cena. Jesus avista essa figueira frondosa que chama a atenção de longe, com muitas folhas. Então ele decide ir lá pegar um fruto. Mas ao se aproximar, o Senhor não encontra nada além de folhas e ele tomou uma decisão: amaldiçoa a figueira. A figueira por diversas vezes era utilizada como símbolo da nação de Israel, símbolo do povo de Deus. E Jesus estava aqui simbolicamente denunciando toda a nação. Nação essa que era eleita, privilegiada, mas que havia falhado na sua falta de fé em Deus. O povo tinha pompa, tinha nome, tinha status, mas faltava frutos. Faltava-lhes uma fé que desse frutos. Havia aqui um prenúncio sobre o juízo de Deus sobre toda a nação. João Batista já havia dito isso pouco antes aos fariseus e saduceus, quando disse: toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. E o Senhor Jesus, em outra ocasião, já havia dito também: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos.
Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim não podereis realizar obra alguma. Ele é a videira. Sem ele a nossa fé é vã. Sem ele a nossa religião não passa de teatro. Sem ele nossa vida não tem sentido. Sem ele não podemos fazer nada. Até chamamos a atenção. Mas se não houver frutos dignos de arrependimento, nada somos. Precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Mas podemos aproveitar essa passagem hoje, segunda-feira, Semana Santa 2021, e tirar algumas lições dessa passagem. Note comigo que havia nessa figueira uma propaganda enganosa. William Shakespeare certa vez disse: os homens deviam ser o que parecem, ou pelo menos não parecer o que são. Estamos de frente a uma figueira sem frutos, e ela simbolizando a nação de Israel e o culto judaico. Uma nação e um culto que tinha pompa, mas não tinha vida. Tinham rituais, mas não tinham comunhão com Deus. Não entendiam que não é de capa que o Senhor precisa, mas de frutos. Não são de folhas, mas de frutos. Não é parecer, é ser. Alguém certa vez pintou em um muro na cidade de Nova York uma frase que dizia o seguinte: a gente quase nunca é o que aparenta ser, porque ser é muito mais imenso do que parecer. Note que a figueira não tinha fruto, mas aparentava ter. Ela se destacava das demais, chamava atenção. Mas quantos cristãos, ou pelo menos que se intitulam cristãos, bons cristãos, vivem de aparências? Aparentam, chamam atenção, conquistam espaços, mas não têm comunhão com o Senhor. Não vivem sob a graça, a dependência do poder do alto. Não é parecer cristão, não, é ser cristão. Sair do modismo, tomar uma decisão. Lá no fim, todos vamos ver que não adianta parecer. Que vida cristã não é faz de conta. O que conta não é parecer, é ser. É tempo de pedirmos a Deus corações quebrantados, amor sincero, paz com o próximo. É tempo de refletirmos sobre a nossa vida cristã. Sendo, assim, uma figueira sem frutos. Olha o que acontece com ela. Recebe uma condenação. Quem conhece Jesus logo vai parar para pensar por que ele não usou o seu poder para restaurar essa árvore ao invés de condená-la. Porque Jesus tinha lições. Lições para o seu povo. Lições para mim. Lições para você. Ele usa esse fato para ensinar a todos sobre o fracasso da nação de Israel. Uma nação que podia ter muitas folhas para que o povo admirasse, mas nenhum fruto para que o Senhor saboreasse. Jesus tem procurado hoje igrejas que gerem frutos. Pessoas que gerem frutos. Vidas que gerem frutos. Temos vivido num tempo onde muitos se aproximam de Deus sem crer em sua existência. Um mundo de luzes, palcos,
pregações espetaculares, mas também um tempo sem quebrantamento, arrependimento, conversão genuína. É tempo de pedir poder do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Jesus, depois de ter condenado a religiosidade assim, sem vida, agora ele mostra aos seus discípulos, a mim e a você, como termos um relacionamento sincero com o Pai por meio da fé. Olha, Marcos 22 e 23, veja o que diz. Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Na cabeça de um judeu, um monte assim, significa algo forte, uma grande barreira colocada à frente. Jesus aqui ensina que com poder de fé, ou seja, um poder da fé, a gente pode mudar uma montanha de lugar, mandar a lançá-la-se ao mar e ela se lançará. Mas precisamos viver sob uma fé genuína, sincera, autêntica, uma fé em Deus. Uma fé que não fica só em você, mas que inspira os outros a seguir seus passos. Uma fé que ensina os outros sobre as excelentes verdades de Deus. Uma fé que é ultra circunstancial. Jesus ensina que não devemos duvidar. Não podemos ter uma mente dividida de um lado a outro, mas centrada em Cristo. Esse mundo turbulento, doente, precisa de homens e mulheres de Deus, precisa de mim, precisa de você. Esse mundo precisa de mais humanidade, sinceridade, ajuda, autoajuda. Esse mundo precisa do cristianismo, assim como o pássaro precisa de asas para voar. Fomos levantados por Deus. Passamos a ser filhos de sua graça. Somos herdeiros de tudo com Cristo. Mas temos uma responsabilidade enorme. Deus nos comissionou para vivermos uma linda missão e nos convoca para nos posicionarmos no mundo, tomarmos lado, partido. Não se pode ser meio cristão, não se pode ser em uns momentos do mundo e outros momentos de Cristo. Ou você é de Deus ou você é do mundo. É tempo de sair de cima do muro, pegar no arado, seguir a estrada. Ser, não parecer. Olha, imagine que o Senhor Jesus está aí, Ele está com você nesse momento. E Ele sonda o seu coração, a sua vida. O que Ele vai achar? Folhas ou frutos? Queridos, eu oro para que esse seja um tempo em que possamos julgar a nós mesmos. Sondar se nossas folhas são equivalentes a nossos frutos. E buscarmos poder do alto para caminharmos resolutos com Jesus de Nazaré. No próximo podcast especial da Semana Santa 2021, nós vamos falar sobre a purificação do templo pelo Senhor Jesus. Então siga comigo. Eu espero que essa mensagem tenha abençoado muito a sua vida e que muito mais ainda lhe abençoe em toda essa semana especial.
Seja comigo, siga comigo e vamos juntos vivendo o Evangelho de nosso Senhor e que Deus vos abençoe. Amém.